Eu convido o nosso segundo palestrante para falar sobre isso. O nosso segundo palestrante, ele é PhD em Comunicação Digital pela ECA. Ele é fundador da Hipermídia, uma das primeiras agências de comunicação digital do país. Hoje parte do grupo Ogilvy. Atendeu ao MAP, MTV, Fiat, Léo Burnet, Visa, Volkswagen. Vou pular essa parte, um monte aqui. Ele é autor dos livros de Design Web Design, Design Web Design 2, Quem Mexeu no Queijo do Pai Rico, Arte da Guerra para Quem Mexeu no Queijo do Pai Rico, All Together. E dá aula na ECA. Nuri Hadfarer, fale um pouco sobre essa transformação. Bom, primeiro, boa tarde, muito obrigado. Aquele momento constrangedor, né? Bom, primeiro, boa tarde, obrigado, é um prazer estar aqui. E essa mesa é uma mesa um pouco híbrida, né? Quer dizer, eles pegaram uma escala de tempo tão grande que a gente fica um pouco perdido. E eu lembro que quando eu pensei em vir para cá, eu pensei assim, não adianta nada você falar em tecnologia. Todo mundo fica tão apegado, tão desesperado em entender a próxima tecnologia que não sabe exatamente o que fazer com ela. É mais ou menos como aquele cara que compra uma cozinha gourmet sem saber cozinhar, ou aquele cara que compra um carro super potente sem saber como ele funciona, ou compra uma câmera sem saber como fazer foco nela, né? Isso acontece. E a gente percebe que a maior parte das vezes falta ao indivíduo uma compreensão do mundo onde é que ele está. Que isso é muito mais importante, às vezes, do que a própria tecnologia em si. O que a gente viu agora, no começo dessa mesa, acho que mostra bem esse exemplo. Se você pensar em caligrafia, se você pensar em tipografia clássica, você vai pensando em, a princípio, que são indústrias praticamente mortas, que hoje, sei lá, sobreviveriam numa forma de ou um hobby ou uma espécie de uma manifestação artística, e o que ele provou foi exatamente o contrário. Que se você consegue compreender o que existe ali como uma forma de expressão, você consegue tirar muito mais dele. Você consegue, inclusive, tirar muito mais dele do que antigamente se era tirado. Então, hoje em dia, o que esse pessoal da oficina tipográfica faz com tipo de madeira e linotipo é muito maior, é muito mais amplo do que se fazia originalmente quando esses produtos foram inventados. Por um motivo muito simples, quer dizer, por um motivo que hoje você já tem a perspectiva histórica de poder olhar para essa tecnologia com um pouco mais de maturidade e poder tirar dela poder realmente visualizá-la, poder tirar dela todo o seu potencial. Então foi pensando mais ou menos isso e pensando nessa estrutura de mesa que eu pensei o que eu ia trazer para vocês. E não adiantava, primeiro assim, não adiantava, eu não quis trazer nenhuma apresentação formal porque eu acho que é menos importante o que eu teria para mostrar, que de novo poderia trazer muita atenção para a tecnologia e você olhar um negócio, aquilo ser fascinante, te encher os olhos, mas não te levar para a reflexão. Então eu trouxe 10 pontos. E são 10 mudanças que não vão acontecer amanhã, que não vão acontecer no século 23, que não é uma coisa que seus netos vão ver, que já aconteceram. A gente costuma dizer que o futuro é exatamente igual ao presente, tirado dele tudo que não faz sentido. A pior praga que posso rogar para vocês é você dormir hoje e acordar amanhã em 1972, ou 82, ou 92, ou 2002 mesmo. Se você dorme hoje e acorda em 2002, você descobre que em 2002 não tem Facebook, não tem Google, não tem YouTube, não tem Wikipedia, não tem Skype. Você faz o que mesmo na internet? Você não lembra direito, talvez você use o Yahoo. Então, assim, o que aconteceu tão rápido em tanto tempo? Não tinha telefone celular em 2002. E veja que no ano 2000 a gente já temia o grande bug do milênio, e o ano 2000 também era visto como uma grande era de aquário. Outra das características importantes, e mesmo antes de eu colocar os meus 10 pontos, duas delas vou colocar, duas palavras que desapareceram. Aliás, uma que desapareceu, outra que se reconfigurou. A primeira palavra que desapareceu, ela chama futuro, futuro com F maiúsculo, aquele futuro para o qual nós iríamos. Antigamente você dizia, e eu nasci em 1966, então eu lembro claramente dessa época, que você dizia em que no futuro estaremos desse jeito, no futuro estaremos daquele jeito, no futuro iríamos disso, iríamos daquilo. Ninguém mais fala em futuro. Faz mais ou menos uns 10 anos que essa palavra praticamente desapareceu. E se eu perguntar para qualquer um de vocês hoje como será o futuro, a sua resposta é, bom, é praticamente, sei lá, a mesma merda, só que com outro aparelho tecnológico diferente. E você percebe que a ideia que a gente tinha de estar caminhando para algum lugar se desfez.
A outra palavra interessante, e diz respeito também ao que ele expôs muito bem com linguagem, é se você pegar a palavra, um verbo muito conhecido, muito usado, mas que meio que perdeu o seu significado. Por exemplo, falar. Eu falei com o João ontem. O que quer dizer falei? Você falou ao vivo, pelo telefone, pelo celular, pelo Nextel, por SMS, por MSN, por Skype, ou você escreveu uma coisa no Twitter, ele te respondeu pelo Facebook e você falou com ele por e-mail, ou ele deu um like numa coisa que você fez no Facebook e você respondeu para ele pelo Twitter e ninguém seguiu, ou você mandou uma mensagem direta pelo Twitter. O que raios é falar? Então, tudo isso vai mostrar para a gente que uma série de mudanças, elas já aconteceram, e aconteceram de tal forma que você fica um pouco chocado. Outra mudança interessante, o Facebook hoje é o terceiro maior país do mundo. Você tem mais de 1 bilhão de pessoas no Facebook. Então você tem China, Índia, Facebook. Considerando que a China não deixa você entrar no Facebook e a Índia tem uma desigualdade de renda violenta, o Facebook é praticamente o maior país do mundo. Outra coisa importante, e essa é para você ver nos próximos anos, hoje você tem aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas conectadas à internet. Estima-se que nos próximos 10 anos você vai ter 3 milhões de pessoas entrando na rede. 3 bilhões de pessoas entrando na rede, perdão. Então, assim, tudo aquilo que você conhece da internet hoje, que você acha que é extremamente agoniante, sufocante, envolvente, envelopante, etc., não é nem metade do que vai acontecer daqui a 10 anos. Em cima disso, eu trago 10 pontos para trazer para vocês pensarem e eu vou expor o ponto e o que você deve observar. Primeiro deles, sobrecarga de informação. Então, tudo é complexo, tudo é emaranhado, você não consegue mais viver sem o auxílio de um computador para te ajudar a organizar as coisas. Nunca se teve tanta informação, tanta, em tudo quanto é lado, tudo quanto é coisa, tudo tem informação a mais do que você imaginava conceber ou imaginava assimilar. A quantidade, você liga o Facebook, deixa o Facebook no seu stream de notícias dos seus amigos, ele não para. Você assina qualquer feed de notícias em RSS, ele não para. Se liga qualquer televisão, qualquer coisa, quer dizer, não, fora a televisão, em que as coisas continuam acontecendo no ritmo que aconteciam no século XVI, você liga qualquer ambiente, ele é frenético, ele é pulsante, você fala assim, uau, ok, o que eu observo disso e o que me vale a pena observar disso? Eu preciso observar o sujeito que é generalista e é pragmático. Por quê? Porque o especialista está desaparecendo. Está desaparecendo por quê? Bom, primeiro porque se a especialidade dele não for muito clara, eu posso achá-la no Google. E se ela for muito clara, eu posso achá-lo no Google. Ou seja, ou eu acho a informação, ou eu acho a pessoa. E eu não tenho mais necessidade de tantos especialistas. O que cai muito bem para o designer, porque o designer, ele, por mais que se acredite especialista, ele é um generalista. Ele é um generalista pragmático, ele é um indivíduo que é capaz de identificar das várias técnicas, das várias formas de comunicação, das várias formas possíveis de atingir um público, qual é a melhor leitura transversal de tudo isso. Então, vale a pena hoje em dia perceber que com um ambiente de bases de dados complexas, interligadas, intercaladas, eu não posso mais tentar competir com elas. E eu tenho que, na verdade, pensar o que afinal está acontecendo aqui. O que quer dizer isso? E disso conseguir tirar uma leitura transversal que vai me dar muita coisa. E esse foi o ponto 1. Ponto 2. Percepção de tempo. Quando você tem todo o conteúdo disponível numa parede só e todo ele disponível sem esforço nenhum em alguns cliques, a sua ideia de processo desaparece. Tudo está congelado no tempo, tudo está acontecendo no presente contínuo. A internet, ela não tem sequência, a internet ela congela tudo no tempo e você não consegue mais entender que A levou a B, que levou a C, que levou a D, A, B, C e D estão tudo encaixados ali. Se eu fosse pegar um tempo verbal para a internet, esse tempo verbal seria presente contínuo. Tudo está acontecendo. E a própria pergunta do Twitter, o que você está fazendo, ela é feita no presente contínuo. Existem alguns problemas disso. Quando eu vivo dentro do presente contínuo e quando eu perco a perspectiva histórica, o passado, o legado do passado começa a desaparecer. E o conjunto de fatores que levaram ao futuro também começam a desaparecer. Então, o passado parece que não aconteceu, parece que as coisas sempre foram assim, e cada vez que alguém traz uma coisa nova, parece mágica.
Quando o Steve Jobs lançou o iPhone, por exemplo, mágica. O cara é um gênio, criou o iPhone. E aí quando ele morreu, ai meu Deus, ele morreu. O que vai acontecer com o mundo vai desabar. Porque você não vê mais o processo, você vê a flor pronta e não percebe que a flor está dentro de uma árvore. Então, quando você olha para o iPhone, você percebe que o Steve Jobs não inventou o formato MP3, não inventou o MP3 Player, não inventou o software que toca MP3, não inventou o telefone, ele simplesmente juntou tudo isso em um aparelho. Do mesmo jeito que se você vai em um bom restaurante, você não espera que a planta seja plantada ali, que a vaca seja criada ali e que o indivíduo simplesmente tire tudo do zero ali. Como um bom cozinheiro, como qualquer bom gastrônomo, o bom designer não precisa fazer especificamente nada desde o zero, mas ele precisa saber escolher e combinar, e a habilidade de curadoria nunca foi tão importante. Mas a questão do tempo esgotado e esmagado leva a um problema muito sério, um problema típico de país subdesenvolvido. Provavelmente você já se perguntou por que em países frios e miseráveis ou desérticos eles chegam a um ambiente de desenvolvimento muito melhor do que em países extremamente ricos em termos de natureza. Você pega o cinturão de pobreza no mundo, ele está no Equador, que é justamente o cinturão de riqueza alimentícia. Em compensação, lugares em que não deveria ter Homo sapiens são os lugares mais desenvolvidos. E por quê? Porque se há verão e inverno, se há uma consequência de tempo, eu penso em planejar o meu futuro, senão eu morro. Eu penso em armazenar comida, senão eu vou morrer de fome. Eu penso em me estruturar, senão eu não sei o que vai acontecer para frente. Dentro de um ambiente congelado, como o da internet, todo mundo caiu no Equador. Eu não preciso me preocupar em cultivar a informação, porque ela está lá, ela sempre vai estar lá. E o resultado é um gigantesco hedonismo que leva a boa parte daquilo que a gente considera a perdição da internet. Dentro de um ambiente extremamente generoso, as pessoas cultivam aquela ideia de vamos aproveitar tudo agora, que quando der merda, ou se der merda, alguém vai ter descoberto a solução. Nos anos 60, a gente tinha um problema muito sério de poluição, as pessoas se preocuparam com isso, e o resultado é que hoje não temos todos com câncer de pulmão. Já hoje, a forma com que as pessoas tratam lixo eletrônico, aquecimento global, poluição do ar, desigualdade de renda, educação, etc., está sempre na base, vamos embora, vamos continuar tocando, que quando der merda alguém vai ter resolvido. A questão nós estamos divididos entre vai dar merda ou a merda não vai dar para todo mundo. E é uma coisa que se deve levar em consideração. E esse é o ponto 2. O ponto 3, que é curioso também, é a divisão entre real e virtual. Isso é muito hilário. Se você é velho o suficiente para ter conhecido a internet lá perto do ano 2000, você lembra que existia uma coisa bizarra do tipo estar online. E era aquele momento mágico que você conectava o seu computador num modem, ele fazia um barulho de fax, e de repente você estava online. O que era uma grande mentira, porque você estava offline. Naquele momento, se alguém quisesse ligar para você, dava ocupado porque não tinha celular, e você estava ali gastando o pulso telefônico para mandar mensagem de texto numa sala de chat, o que era patético. Mas, hoje em dia, você não tem mais isso. Hoje em dia você não está mais online. O simples fato de você pegar um copo de plástico e tomar água, você usou a internet. Por quê? Porque dos 2,5 bilhões que estão na rede, boa parte das grandes empresas estão lá, boa parte dos processos industriais estão lá, boa parte dos processos de logística estão lá. E eu só consigo ter esse copo d'água aqui na minha mão porque as pessoas usaram a internet para chegar nele. Você dizer quantas vezes você interagiu com a internet ao longo do seu dia é tão patético quanto você pensar quantas vezes você interagiu com energia elétrica no seu dia. Você, A, não sabe, B, está mentindo, C, precisa de um psiquiatra. E eu posso te indicar uns 2 ou 3 ótimos. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia eu tenho um ambiente que real e virtual se misturam de tal forma que eu não sou mais capaz de separá-lo. E qual é o problema disso? O problema disso é que no mundo desmaterializado, eu não identifico mais a fonte de informação. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, quando você ouviu falar pela primeira vez em Barack Obama, você não lembra. Em Dilma Rousseff, você não lembra. Na merda toda que está tendo aqui com a polícia de São Paulo, você não lembra. E você ouviu falar disso há 1 mês e meio atrás, e você não lembra quem te contou. Da onde veio essa informação? E antigamente a gente falava, vi na Veja, vi na Globo, li em algum lugar, alguém me contou, fulano me disse, hoje eu vi na internet. Agora imagine o seguinte, se nessa mesma internet que você toma todo o cuidado de cuidar das suas fontes, elas vêm de coisas bacanas, e você é uma pessoa consciente, no meio dessas fontes boas todas, alguém enfia uma fonte completamente errada.
porque ela veio de um blog que citou um idiota, que citou um outro idiota. E eu dou um exemplo de uma idiotice clara.